Aleluia! Graça e paz, irmãos. Voltando aqui para a nossa live. Hoje, 11º dia do nosso jejum. E vamos estar compartilhando sobre sua casa como um lugar seguro, como um lugar secreto, né? Um lugar da habitação, um lugar do descanso. Amém? Acredito que agora esteja melhor. Espero que não trave mais. Estou com 5G aqui, bem... bem cheio, mas não sei o que aconteceu, irmão, tava travando. Glória a Deus. Mas o Senhor é bom, nós vamos fazer a live aqui. Acho que é o clamor de alguns irmãos aí. Alguns irmãos gostaram muito da live do Márcio aquele dia de noite. Me disseram, pastor, tava tão bom a live de noite. Eu acho que é isso. Que os irmãos estão clamando demais para fazer de noite, né? Glória a Deus. Como é que tá o áudio aí? Alguém falou que não estava escutando o áudio. Tá funcionando direitinho? Os irmãos estão me escutando bem? Parou de travar para você? Como é que tá aí, irmãos? Como é que tá o áudio? Tudo ótimo. Oh, assim que a gente gosta. Que bênção, irmãos. Glória a Deus. Agora sim. Agora sim. Então, vamos dar início, vamos adiante aqui. Os irmãos já estão entrando. Peço que você compartilhe agora esse link novo, né, com alguém. Então, hoje eu quero compartilhar o 11º dia do nosso jejum, que é a sua casa como um lugar seguro, como um lugar de segurança. E o nosso versículo de hoje, tanto da confissão quanto o versículo-chave da palavra de hoje, do capítulo de hoje, é Salmo 91, né, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, o descanso é sua maior proteção. O salmista está dizendo, né, que você descansa quando você aprende, quando você habita, né? Quando você aprende a habitar o esconderijo do Altíssimo. O que é o esconderijo do Altíssimo? É a presença de Deus. É a presença. O que é importante nisso, né? É que o esconderijo do Altíssimo, a presença de Deus, não é um lugar de passagem, não é um lugar de visita, e sim um lugar de habitação. Você foi criado, você foi gerado, e a sua casa foi gerada com um propósito, que é habitar na presença de Deus, que é habitar na presença do Senhor, e não apenas visitar, não apenas ter experiências. Eu acho há momentos muito marcantes que são portas para nós, como igreja, como indivíduo. E eu posso falar para você, o encontro com Deus é um deles, né? Quando você participa pela primeira vez do encontro, quando nós fizemos o encontro, numa conferência como essa nós tivemos agora no mês de março, foi um marco na nossa vida como igreja, e como indivíduo para nós, na vida de muitos irmãos, do chamado de Deus, foi precioso demais. Mas nós não podemos viver de visitas, né? Você não foi criado para ser a rodoviária do Espírito Santo, você foi criado para ser a casa dele, a habitação, né? Você foi criado para habitar na presença de Deus. Então, sabe, por que isso é interessante? Porque você toca na presença, quando você toca na presença de Deus, quando você permanece na presença de Deus, você encontra descanso. Quando você permanece na presença de Deus, você encontra descanso. É por isso que Jesus pôde dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Então olha que coisa tremenda. Você foi criado para habitar num lugar. E esse lugar é o lugar mais seguro e é o lugar mais de maior descanso na Terra. Né? O melhor lugar onde você poderia morar e habitar é na presença do Senhor. E você desfruta desse descanso porque a presença de Deus, na presença do Senhor, você terá revelação de quem é Deus. E Deus, assim como tudo no Velho Testamento, na verdade na palavra de Deus, ele se revela através do seu nome. Né? Deus tem vários nomes. Jesus veio revelar um novo nome de Deus. Né? Ele disse, né? Ele falou que ele veio revelar Deus como Pai. Jesus revela Deus como Pai. Mas sabe o que é interessante? No Velho Testamento nós vemos muitas expressões de Deus, muitos nomes de Deus. E quando você começa a habitar na presença do Senhor, o Senhor começa a revelar esses nomes a você, dentro do seu coração. Né? O
é o Elion, por exemplo, né? Que é o Deus Altíssimo. Né? Esse Deus Altíssimo é o Deus que abençoou Abraão na guerra contra os exércitos inimigos, que deu vitória para Abraão diante dos seus inimigos. Então esse Deus, ele traz a revelação, e na verdade essa revelação de Deus traz para você essa convicção de que Deus te dá a vitória contra os seus inimigos. E aí você pode descansar. Você tem revelação, quando você tem revelação de Elion, que ele é a sua proteção no meio das lutas, sua proteção no meio das batalhas. Eu quero te dizer, eu não sei o que pode estar passando você como indivíduo, como família nesses dias, mas há um Deus que é o Elion que está cuidando de você. E ele está te livrando no meio da batalha. Ele é poderoso nas batalhas. Ele nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra e não vai perder agora. Não vai perder agora. O El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso, né, que se revela a você como escudo, como proteção. Aí ele te cerca de bondade, né? Ele te cerca a sua vida. A presença dele, né, transforma a sua vida, traz descanso à sua vida. Então ele é o Deus mais que suficiente, que supre todas as nossas necessidades, né? E segundo a sua graça, segundo a sua glória. Então o El Shaddai, ele se revela para trazer consolo, né? Para trazer descanso à sua alma, para você poder descansar. Ele é o Deus protetor, ele é a fonte de todas as bênçãos. Uau, isso é maravilhoso, isso é precioso demais. Tem o Jeová, né? Nós cantamos até aquele louvor, né? Jeová, né? Os irmãos chamam o louvor aquele eu sou grato por tudo que tem. Não, o nome desse louvor é tributo a Jeová, né? E o que é esse Deus Jeová? Qual é a característica dele? Ele é o Deus de aliança, é o Deus que não te abandona, é o Deus que está sempre com você, que ainda que você vá, né, como o salmista diz, né, que você ande, ou seja, que você decida andar. É tão interessante o Salmo 23, né? Porque ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele, o Senhor, me faz andar por pastos verdejantes, ele me guia, né? O Senhor me leva a bons lugares. Mas aí depois ele diz: ainda que eu ande por vale de sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, o Senhor não me leva a vales de sombra e de morte. São as minhas escolhas, são as minhas atitudes. Mas sabe o que é interessante? Porque muitas vezes nesse momento, quando você toma uma escolha, toma uma decisão que te leva a um lugar que não é um bom lugar, que te leva a colher frutos ruins, qual é a mentira do diabo na sua vida? Essa escolha foi tua, você está pagando por algo que você fez, viu? Então, assim, não foi Deus que te levou para aí, então agora você vai ter que pagar. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que ainda que você decida andar, olha, eu fiz um investimento ruim, eu perdi dinheiro. Eu fiz uma escolha ruim na minha carreira profissional, eu fiz uma escolha ruim em relação à minha família, em relação ao meu ministério. Eu fiz uma escolha ruim. Aí ele diz: ainda que você decida andar por caminhos de sombra, de morte, não temas, porque eu estou contigo. A minha vara e o meu cajado te consolam. Então o Senhor está dizendo o seguinte: esse é o Jeová, é o Deus que ele se revela a você, ele revela seus sonhos, seus segredos, ele fala a respeito do futuro, do seu futuro. Ele te conta as coisas que virão, ele te mostra: eu estou contigo, ele manifesta para trazer fé para você, segurança para você. E sabe, essa é uma característica de um Deus. Essa é uma característica de um Deus. Deus se revela trazendo segurança. Segurança. Sabe o que é interessante? Algumas pessoas, elas... Por que o dinheiro ele é um Deus na vida de muitas pessoas? Por que Jesus disse: olha, vocês não podem servir a dois senhores, não dá para servir a Deus e as riquezas, né? A mamon, as riquezas. E por que Deus não disse? Não dá para servir a Deus e a Satanás. Não dá para servir a Deus e ao diabo. Não, ele não diz isso. Sabe o que ele falou? As riquezas, porque a riqueza tem o poder de gerar, a riqueza pode se tornar um Deus na vida de uma pessoa. Porque um Deus, ele sempre gera proteção, sempre gera segurança, sensação de segurança. Você confia em Deus? Você está seguro? Ontem nós tivemos aquele atentado horrível lá em Blumenau, irmãos. O que é isso? Né?
mas eu estava imaginando aqui, falando com a minha esposa, compartilhando com ela, eu digo, já pensou agora o que está passando essas famílias, a dificuldade, mas já pensou a família dos coleguinhas que sobreviveram? Né? Você já pensou a família desses coleguinhas que sobreviveram, de um pai ter que enviar agora o filho novamente para a escola? Essa criança que talvez era colega daquela criança que foi assassinada, que vai ter que voltar para a escola, né? Então como é que ela vai se sentir segura de novo? A escola é para ser um lugar de segurança, né? A casa é para ser um lugar de segurança, mas sabe, só um Deus verdadeiro pode nos trazer segurança. Só um Deus verdadeiro pode nos trazer segurança. E às vezes as pessoas elas atribuem isso a coisas, atribuem isso ao dinheiro, por exemplo, sabe? Mas a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Jeová é o Deus que te traz segurança. Então Deus manifesta todas essas suas características, Deus manifesta todas essas seus nomes para te deixar seguro, para que você entenda que Ele está cuidando de você. Tem o Elohim, né? Barat Beroshit Elohim, né? No princípio criou Deus, né? Ele é o Criador, é o Deus único. Ele é o Deus que se revela como Deus impossível. No princípio criou Deus. É o Deus que cria todas as coisas. Obrigado, meu filho. Então esse é o Deus que é poderoso para acelerar processos na sua vida, para acelerar colheita na sua vida. Ele é o Deus que é poderoso para, em pouco tempo, multiplicar o seu pouco em muito e tornar abundância a sua vida. Ele é o Deus do impossível. É o Deus que olha e encontra uma cidade chamada Camaquã. É o Deus que olha e encontra um jovem lá naquela cidade, olha e lá dos céus enxerga Pelotas, encontra uma família lá naquela cidade, ele encontra você e ele decide mudar a sua vida. Então é o Deus que é poderoso para alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Então o Criador, ele traz esperança ao coração, ele traz segurança. Então conhecer a Deus é a fortaleza da sua vida, é a fortaleza da sua fé. O autor de Provérbios, em Provérbios 18:10, ele diz assim: torre forte é o nome do Senhor. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Uau! O justo tem uma torre forte para correr. Eu quero te dizer, você é justo. O justo pode ser acolhido na torre forte. Qual é a torre forte? O nome do Senhor. O nome do Senhor. Conheça o seu Deus. Conheça o seu Deus. Então a segurança da sua casa, ela está no nome de Jesus. A segurança da sua casa está no nome de Jesus. Invoque constantemente o nome do Senhor, que é a proteção do céu sobre o seu lar, sobre a sua casa. Então eu quero dizer uma coisa, o descanso ele não é uma tentativa de controlar as emoções, mas ele é uma posição que você deve permanecer. Muitas vezes a gente vai aconselhar alguns irmãos e o irmão está lá ansioso, né? E a gente diz, irmão, você tem que descansar, descansa. E às vezes o irmão, pastor, mas como? Tudo que eu mais quero é descansar, mas eu não consigo remover esse sentimento, essa ansiedade. E aí logo a gente é tentado a pensar que descansar, o descanso, ele é um tratar nas emoções. É um você tentar manipular, controlar suas emoções, mas não é. Descanso é um lugar, é o esconderijo do Altíssimo. Descanso é um lugar de relacionamento entre você e Deus. O mundo pode estar caindo ao meu redor, mas tem um lugar de descanso para mim. O mundo pode estar, a ventania, você sabe que, né, o furacão, ele é muito forte, ele arranca casas, ele destrói tudo, mas no olho do furacão tem um lugar de descanso, de proteção, que é o esconderijo do Altíssimo. Você pode se esconder lá, você pode correr para esse lugar de descanso. Não importa se o mundo está caindo ao seu redor, eu quero te dizer que as mãos do Senhor, elas te seguram, elas te sustentam e elas te guardam. Há um lugar de proteção para você, irmãos. Proteção não existe
dinheiro não é proteção, posição social não é proteção. Vou dizer mais, a simples fato de ter uma família, tem tantas pessoas que têm tanto orgulho, investem tanto na família, né, de status da família, de parecer uma família tão boa, isso não é um lugar de proteção. Nós já vemos famílias muito conhecidas, muito poderosas, muito ricas, passando por problemas muito difíceis. Mas sabe o que é interessante? Tem um lugar de proteção para sua família. Tem um lugar de proteção, tem um lugar de segurança para nós. É no Senhor, é no esconderijo do Altíssimo, é na Canaã espiritual. Sabe, permaneça sempre consciente de Jesus. Traga Jesus para o seu dia a dia. Traga Jesus para o seu dia a dia. Vou repetir, traga o Senhor para o seu dia a dia, nas pequenas coisas. Algumas pessoas dizem, não, pastor, eu lá no meu trabalho eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser lá, eu tenho que ser o chefe, lá eu tenho que ser o empresário, lá eu tenho que ser... Não, lá você tem que ser um servo de Deus. Lá você tem que ser uma bênção. Não tem como ter duas referências, irmãos. Deus chamou você para ser uma bênção. Deus chamou você para servir a Ele lá também, para você confiar lá também. Não dá para você confiar, não. A respeito do meu ministério eu confio plenamente no Senhor, mas a respeito das minhas finanças não. Ou a respeito da minha finança eu confio, mas a respeito da minha família não. Confie por inteiro. Confie por inteiro. Ou você confia por inteiro, ou você não confia. Se alguém diz assim, se seu esposo é para você amor, eu confio 99% em você. O que você vai entender? Que ele não confia em você, ou você confia completamente, ou você não confia. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele é digno de confiança, porque Ele é um Deus que te traz segurança, proteção, descanso. Sabe que a terra de Canaã era a herança de Deus para Israel. E Canaã simboliza esse descanso. O autor de Hebreus, ele fala, né, que o descanso é a Canaã da nova aliança, do Novo Testamento. Né? Que agora nós precisamos não mais entrar em Canaã, mas entrar no descanso. Agora é interessante que em Hebreus 3,19, o autor de Hebreus ele diz assim, vemos pois que não puderam entrar por causa da incredulidade. Sabe por que o povo não pôde entrar? Lembra da passagem lá? O que aconteceu? Né? Moisés envia 12 espias para espiar a terra. 2 vêm com um parecer favorável a respeito da terra e dizem, nossa, Josué e Caleb, né? Essa terra é maravilhosa, é terra onde mana leite e mel, nós vamos devorar esses moradores como pão. Aconteceu exatamente o que Deus disse, já tem casa edificada, já tem olival plantado, já tem vinha plantada, tá tudo lá, já tem poço cavado, o Senhor está nos dando tudo o que Ele nos prometeu. Vamos lá e vamos devorar eles como pão. Mas 10 tiveram um parecer contrário. Eles infamaram a terra, disseram, olha, essa terra é terra que devora seus moradores. Realmente é uma terra que mana leite e mel, mas é uma terra de gigantes. Né? Nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Nós somos como um inseto diante deles. Olha só a maneira como eles viram, né? E eles não confiaram no Senhor. E o autor de Hebreus diz porque você sabe que o trajeto que o povo de Israel fez, né, do Egito até Canaã, era um trajeto que durava ali, que poderia durar em torno de 40 dias. Mas eles fizeram um trajeto um pouco maior, eram muita gente, em torno de 3 milhões de pessoas, então levou bastante tempo, levou ali talvez 3 meses para eles chegarem lá. Em 3 meses eles podiam ter entrado na Terra Prometida. Mas você sabe quantos anos eles ficaram no deserto para conseguir entrar na Terra Prometida? 40 anos. Eles peregrinaram 40 anos, até que todos aqueles que tinham saído do Egito com mais de 40 anos morressem, a geração fosse trocada. Ninguém, nem Moisés entrou na Terra Prometida. Somente Josué e Caleb, aqueles 2 que tiveram um parecer favorável. Por quê? Porque eles creram. E aí o autor de Hebreus diz por que aquele povo não entrou. Diz o seguinte, Hebreus 3,19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eles não creram. Eles não creram naquilo que Deus podia fazer. Então o erro deles foi não misturar a fé com a palavra que eles estavam ouvindo. O erro deles foi não misturar a fé com a palavra de Deus. E sabe, essa é muitas vezes a tentação para nós. Nós não misturarmos
pegarmos a palavra e misturarmos com fé. Então, quando você ouve a palavra de Deus, eu quero te dizer, tem uma maneira de você se apropriar dela. Você é uma maneira de você falar como você faz dizendo amém. Quando você diz amém, você se apropria de coisas espirituais. Você está dizendo assim seja. Então, a palavra, creia na palavra fielmente, constantemente. Constantemente. Sabe, duvide. Se você tem que duvidar de alguma coisa, duvide das... Nunca duvide. Se você tem que duvidar de alguma coisa, duvide das coisas. Né? Se surgiu uma nossa cabeça, você diga, eu duvido disso. Mas Deus tem uma palavra para mim. Deus prometeu para minha família. Deus prometeu. Você pega a segurança. Você consegue estar seguro. Por mais que as nuvens, que as tempestades se levantem contra a sua casa. Ei! Lembra da passagem que Jesus falou a respeito daquele homem que edificou a casa sobre a rocha e daquele que edificou a casa sobre a areia? Jesus falou isso, né? A tempestade veio sobre ambos. A tempestade, o vento soprou sobre ambos. Mas Jesus disse que um deles escavou. Deu trabalho. Fundamento dá trabalho. Mas ele escavou até chegar sobre a rocha. A rocha é Cristo. Quando você edifica sobre a rocha, você pode descansar. Olha, pode soprar o vento. Olha, pode vir a tempestade, mas a minha casa não vai se abalar. Minha casa está edificada num lugar seguro. Eu quero declarar, sua casa está edificada num lugar seguro. A sua família está edificada num lugar seguro. A sua herança é uma herança maravilhosa. Você pode viver o melhor de Deus nessa terra se você confiar nas promessas escritas de Deus para você. Uau! Hebreus 4:11 diz assim: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Né? Então, olha só coisa interessante, a palavra aqui, esforcemos, na verdade é a única passagem no Novo Testamento que Deus nos exorta a nos esforçar. Que Deus nos exorta a nos esforçar. Mas é interessante que ele diz que o esforço que você tem que fazer é para descansar. Uau! Tem que fazer um esforço para descansar. Tem que fazer um esforço para descansar no Senhor. Mas essa palavra descansemos aqui, ela não significa realizar um esforço físico, um esforço mental. Mas ser diligente, ser cuidadoso, ser persistente, ser dedicado em descansar. Você está entendendo? Então o que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte, vou te usar outra palavra aqui. Olha, seja persistente em entrar no descanso. Ei, vai ter coisas que vão querer te tirar desse lugar de descansar. Vão ter coisas que vão querer te dizer, você precisa fazer coisas, você precisa sair do seu lugar, você precisa agir. Aí ele está dizendo o seguinte, seja persistente em descansar. Tem coisas, muitas vezes quando nós passamos por problema, a nossa cabeça vira e fica focada somente naquele problema. Sabe? Aí nesse dia você tem que lembrar o seguinte, eu preciso me dedicar. Eu preciso me esforçar, eu preciso ser persistente, eu preciso ser diligente em descansar, em confiar no Senhor, que o Senhor vai resolver esse problema, que o Senhor vai me dar saída para essa situação. Então eu preciso ter empenho, é preciso exercitar a fé para entrar no descanso. E sabe, tem coisas que talvez você não consiga descansar hoje. Eu vou te dizer mais, as coisas que talvez você tenha falta hoje, que você luta hoje, são lutas que você não conseguiu descansar do passado. Porque eu vou dizer uma coisa, você só é capaz de vencer a luta que você é capaz de descansar nela. Você só é capaz, a tempestade só pode passar naquela que você é capaz também de descansar. Você entende? Lembra que Jesus descansou no barco? Depois ele mandou a tempestade acalmar? Você só é capaz de vencer a tempestade na qual você é capaz de descansar nela. Você só é capaz de vencer a luta na qual você é capaz de descansar nela. Então, sabe, é preciso lutar para permanecer no descanso, para não permitir que a ansiedade domine sobre você. Então, a melhor maneira de correr para o lugar seguro, correr para a presença de Deus, é ficar lá até ter revelação de Deus, que a revelação de Deus inunde seu coração. Inunde os seus pensamentos.
Você está me entendendo? Alguém está me entendendo aí? Dá um amém. Dá um glória a Deus. Sabe, eu tenho visto tantas pessoas ter sido assoladas, né? O diabo investindo de uma maneira pesada sobre, trazendo ansiedade, nessa direção de ansiedade sobre a vida de pessoas, né? Agora, a melhor maneira de você resolver isso é ir para o lugar seguro. Vai para o lugar de seguro, vai para o lugar de descanso. Permaneça na presença de Deus, permaneça na presença de Deus, até que Deus abra os seus olhos. Creia todo o sentimento. Deixa eu refazer isso aqui. Toda atitude vem de um sentimento. Todo sentimento vem de um pensamento. E todo pensamento vem de uma fé, de algo que você ouviu, que você creu, que levou você a tomar uma atitude. Você está entendendo? Então o que acontece? Muitas vezes nós somos influenciados por muitas coisas ao nosso redor. Muitas coisas. Nós olhamos a situação de alguém, nós olhamos a situação da empresa que nós trabalhamos, nós olhamos a situação financeira, nós olhamos a situação da família, nós olhamos tantas coisas, tiramos a nossa conclusão e o que acontece? Entramos em profundo temor. Então quero te convidar a ir para um lugar diferente, a olhar para um lugar diferente. Olhe para o Senhor, olhe para Cristo. Evangelho é olhar para Cristo, irmãos. Evangelho não é e nunca foi olhar para homem algum, muito menos para nós. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor, entre no descanso e viva nele. Sabe, você está sentado com Cristo. Eu vou repetir. Você está sentado com Cristo. No Salmo 110:1, a palavra de Deus diz assim: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita e ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. É interessante que Romanos 16 repete, Romanos 16:20 diz assim, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É uma promessa do Senhor. Então você está sentado com Ele. A palavra de Deus diz que você está sentado. Por que está sentado? Por que Jesus está sentado? Porque Ele se cansou da obra dele? Não, porque a obra está pronta. E sabe por que você está sentado? Porque não tem mais nada para você fazer. Deus está sentado no trono. Jesus está à destra dele. E nós também estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, porque a obra já foi consumada. Você só precisa descansar. É o descanso que traz paz. É no descanso que Deus vence os seus inimigos. Quando você diz, eu vou sair para a batalha, Deus diz, vai meu filho, luta lá. Quando você cansar de batalhar, eu luto por você. É mais ou menos isso que acontece. Mas o salmista diz, Deus disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te, te senta. Senta à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Essa batalha não é sua. Nós não saímos... Sabe qual é a sua posição? Sua posição não é uma posição de luta. Sua posição é uma posição de vitória. Você só precisa permanecer na vitória que Jesus já conquistou para você. Você só precisa permanecer na posição que Jesus já conquistou para sua família. Uau! Sua vitória está no descanso. Sua vitória está em descansar no Senhor. Então, enquanto você descansa, Deus trabalha para você. Deus trabalha para você. Gênesis, posso errar aqui a referência, 6:8 ou 8:6. A Bíblia diz, porém Noé achou favor aos olhos do Senhor. E a revelação está no nome Noé, porque Noé significa descanso. O descanso acha graça. A graça vem para aquele que descansa. O favor está sobre aquele que descansa. Se você descansar, vai vir favor sobre a sua vida. Então, como eu disse antes, irmão, Canaã, ele representa o descanso, mas ela estava cheia de inimigos. Foi isso que aquele povo lá não conseguiu entender, que aqueles espias não conseguiram entender e por isso infamaram a terra e não entraram na terra. Porque eles acharam que eles iam chegar num lugar e não haveria ninguém morando lá. Se Deus nos prometeu a terra, não vai ter oposição. Não é o que passa muitas vezes na nossa cabeça? Se Deus me chamou para liderar, então não vai ter oposição, todo mundo vai aplaudir. Se Deus me chamou para servir Ele, então todo mundo vai aplaudir, a minha família vai achar lindo, meus colegas vão achar lindo, todo mundo vai achar maravilhoso. Mas não é a realidade. Há muitos inimigos. Quando Deus abre uma porta grande,
Também há grandes inimigos. Paulo diz, né? Nos abriu uma porta grande e oportuna, porém são muitos nossos adversários. Essa é uma realidade para a nossa vida, irmãos. Quanto maior a porta, maior o inimigo que se levanta. Agora, sabe o que é interessante? É que Israel tinha que vencer aqueles inimigos para poder habitar lá naquela terra. E eu quero te dizer que você também precisa vencer. Mas como é que você vence esses inimigos? Quando você descansa na vitória de Cristo. A nossa vitória é de permanecer no descanso. Tem um lugar que você precisa permanecer para vencer. É descansado. É descansado. Então você vence a sua batalha hoje pela fé, quando você descansa no Senhor. Agora, quem é que são esses inimigos que estavam lá na terra? Josué menciona nominalmente cada um deles. Está lá em Josué 3:10. Josué dá nome. E assim como eu te falei que o nome de Deus e todos os nomes da Bíblia têm um significado, o nome desses povos aqui também tinha um significado. Cada um deles apontava para fortalezas inimigas que queriam subjugar, que deveriam ser subjugadas pelo Senhor, né? Assim como foi subjugada ali as muralhas de Jericó. Então o primeiro tipo de inimigo eram os cananeus. E cananeus, eles representam os inimigos rasteiros, né? Aponta para áreas de influência sexual, de luxúria, de sensualidade, pornografia, de pecados sexuais, coisas baixas. Esses inimigos precisam ser vencidos. E talvez há pessoas aqui que estão me assistindo hoje, que você está há muito tempo lutando contra esse inimigo. E você já fez muitas coisas para tentar vencer esse inimigo, coisas práticas. É bom você fazer. Mas sabe, eu vou te dizer uma coisa. Você precisa descansar no Senhor. O Senhor vence essa batalha por você. Outro dia eu conversava com um irmão que teve muito problema a respeito disso. E aí ele me dizia, pastor, eu estou livre, eu sou livre, eu estou livre. Eu consigo descansar. Ele descansou a respeito disso. Né? Outro inimigo aqui eram os heteus. Os heteus representam os inimigos que desejam colocar medo, que trazem pânico, terror no seu pensamento. Então, existe, irmãos, inimigos que trazem medo a nós, muitas vezes, que querem trazer medo a nós. Tem uma maneira de você vencer ele, descansando no Senhor. Descansando no Senhor. Então, tudo aquilo que vem para trazer medo, que o diabo lança dardos inflamados, usa pessoas para falar, né, trazer terror, pânico nos seus pensamentos, são inimigos que precisam ser vencidos, são os heteus. E eles são vencidos quando você descansa, quando você usa a sua fé, quando você põe sua fé em ação. Outros inimigos são os heveus. Heveus representam aqueles que enganaram Josué, que se fingiram. Né? Se fingiram. Então o diabo ele nunca vai aparecer na sua frente com tridente, né? Com rabinho, com guampinha, vermelho. Tem gente que pensa que o diabo vai aparecer assim para ele. Não, o diabo não aparenta, não se aparenta assim. Achei muito interessante que na época da pandemia, que estava tudo realmente fechado, nós tiramos aqui em casa para ver algumas séries evangélicas, né? Séries lá da Record, aquelas séries muito boas que eles fazem. E uma das que nós vimos foi Apocalipse, né? E eu achei interessante que a minha filha, ela disse, nossa, isso é injusto. Botaram o anticristo é bonito, o ator mais bonito da novela é o anticristo. E é exatamente isso. O diabo não vai aparecer, né, de uma maneira que não seja... E eu nem estou falando uma personificação, mas como propostas, né, de coisas que não te chamam a atenção. Ele vai se camuflar, ele vai se fingir através das situações. E sabe por que é importante ter revelação do Senhor Jesus? Porque Jesus sempre traz luz. Jesus sempre traz luz daquilo que está oculto. Jesus é o Pai das luzes, é o Deus das luzes. Ele traz luz a cada situação, ele traz luz a cada área. Né? Os gibeonitas, por exemplo, eles eram heveus desse mesmo povo. Né? E o filho de Amor que estuprou Diná, você lembra dessa passagem? Diná era filha de Jacó. E esse rapaz aqui, né, ele estuprou ela e depois eles fizeram uma aliança, né, com Jacó. Foi uma questão de erro, né, de enredo, de
de engano, né? Foi um momento muito ruim ali. Né? Depois os filhos de Jacó entram lá, matam todo mundo. Foi uma situação horrível, né? Então esses são aqueles que aparentam, que vão, aliás, vão aparecer na sua vida com propostas enganosas, com propostas indecentes, né? Alianças profanas, coisas que Deus desaprova. Então esse é um inimigo que você vai ter que vencer. Como é que você vence? Descansando no Senhor, né? Usando a sua fé, colocando sua fé em ação. Tem os fariseus, não são fariseus, são fariseus, que representam aqueles que habitam na terra seca, onde a semente plantada mirra. Talvez sua vida hoje esteja parecendo dessa maneira. Pastor, eu lanço a semente. Pastor, eu trabalho, eu faço coisas, mas parece que a semente mirra, né? Então quando a maldição entrou na terra, as sementes começaram a mirrar. Você sabe que até Noé nunca havia chovido sobre a terra? A umidade, a própria terra se umedecia, né? E não há registro de chuva, mas a partir de Noé teve que começar a chover. Então Deus ele removerá da sua vida toda esterilidade, irmão. Talvez você esteja pensando nesses dias. Tá, semente tem fé, não tem conseguido fazer discípulos, frutos. As gírias são os identidade que pervertem essa identidade. Eles atormentam muito mensagens subliminares na mente, com mentiras na mente, trazem de conceitos de mundo em si quando você descansa. Tem os amorreus que representam aqueles que são você. Então, são voz destroem a unidade. Isso aqui é muito prejudicial na vida da igreja. É muito prejudicial, né? São representados por esse povo aqui, mas é um espírito, irmãos. Né? São aqueles que representam aqueles que falam contra você. Uma voz que distorce, diz: vamos possuir a terra. E aí eles gritam lá: mas essa terra ela devora seus moradores. Nós vamos ser mortos, nós somos como gafanhotos. Nós não podemos isso, nós não conseguimos isso. Eles representam esses inimigos. Então esses inimigos, eles despertam o orgulho, despertam a inimizade, despertam a divisão. Eles falam por trás, eles desonram. Eu rejeito isso em nome de Jesus na sua vida. Descanse no Senhor, tenha fé em crer nas promessas do Senhor para a igreja, para a sua família, para a sua vida, em nome de Jesus. E o sétimo tipo de inimigos que Josué fala aqui são os jebuseus. Esses são os inimigos que habitavam na terra. São os que ameaçam e destroem os sonhos. Né? Eles têm seus pés na terra, eles não conseguem ver nada com os olhos da fé. Nada com os olhos da fé. Eles têm uma mensagem negativa. Jamais se alegram com a sua prosperidade, jamais se alegram com o seu crescimento, jamais se alegram com as promessas de Deus na sua vida. Esses inimigos, os jebuseus, eles representam esse tipo de pessoa. Né? Representa esse tipo de pessoa. Então, eu quero dizer uma coisa: Deus esmaga esses inimigos quando você invoca o nome do Senhor Jesus. Quando você clama pelo Salvador. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Yeshua é Salvador, salvação. Você não precisa de salvação. Às vezes o nosso conceito é que salvação é somente a salvação do inferno. Mas não, nós somos de salvação todo dia. Jesus, Yeshua, é o Deus que salva o meu casamento. Yeshua é o Deus que traz salvação para as minhas finanças. Yeshua é o Senhor que salva e traz paz para a minha casa. Yeshua é o Deus que salva o meu ministério, que salva a minha vida da morte, que salva a minha vida da ira de Deus. Yeshua, eu preciso de salvação todos os dias. Você precisa de salvação todos os dias. E Deus, ele quando você invoca o nome de Jesus, Deus esmaga seus inimigos debaixo de seus pés. Então entre hoje no descanso pela fé e veja esses inimigos serem derrotados um a um diante de você.
Descanse no Senhor. Sabe? A palavra de Deus diz que 10.000 a sua direita, você não será atingido. Você não vai se abalar. Porque enquanto descansa, enquanto você está no esconderijo do Altíssimo, você vai recompensa para aqueles que. Eu quero orar com você agora. Mas eu gostaria que você colocasse diante de Deus aquilo que de alguma maneira tem roubado o seu descanso. E decidisse agora. Eu vou entregar essa história de ti. Eu vou descansar em ti. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, irmãos, diante de ti, e eu oro pelo Senhor. Deus, que toda a posição deles em ti, ouvir agora em nome de Jesus. Todos os seus inimigos pés. Nós oramos que haja um lugar seguro, um lugar de escudo, um lugar que pode se lutar para poder entrar no descanso. Que descansar no Senhor nesses dias e pensar suas vitórias em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. A partir de 12h15, o pastor Charles vai estar fazendo a live. Então, compartilhe, né? Aproveite esse momento. Se você ainda não me segue aqui no Instagram, segue aí, entra, né? Para participar, para ver tudo que a gente compartilha, tudo que a gente está fazendo aqui em Camaquã, todas as atividades, amém? Também convido você a já seguir o pastor Charles, né, para ver também, ser participante de todas as bênçãos sobre a vida dele lá, que ele compartilha muitas vezes. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que a sua casa seja um lugar seguro, um lugar de proteção, não só para você, mas para todos que o Senhor te enviar. Que as pessoas possam perceber e fazer da sua casa um lugar de segurança.